Bem, então a anemia macrocítica, né, ela vai ter esse aspecto em que você vai ter eritrócitos aumentados, né? Ela pode ter uma coloração normal ou não, ou seja, ela pode apresentar uma quantidade de hemoglobina acentuada dentro dos eritrócitos ou não, e aí apresentar uma coloração mais avermelhada. Bem, na anemia megaloblástica, né? Qual é o quadro que o paciente vai apresentar? Uma diminuição dos números de eritrócito, né, um maior volume de eritrócito, então o eritrócito vai estar aumentado, por isso é macrocística, né, megaloblástica, e tem duas causas, e elas podem ser de duas causas que são indistinguíveis microscopicamente, ou seja, ela pode ser causada pela ausência de vitamina B12 ou pela ausência de ácido fólico, né? Esses dois agentes, eles são essenciais para a síntese de DNA e replicação celular. E muitas vezes, né, a ausência desses dois compostos pode, então, estar associado a outros quadros de leucopenia e neutropenia, né? É importante ressaltar que nesse quadro a medula óssea ela vai estar com uma forma hipercelular. Bem, a vitamina B12, também conhecida como cobalamina, ela é uma vitamina que a gente absorve, né, por via nutricional, é extremamente conservada dentro do organismo e é importante em várias reações como sendo usada como cofator, né? Então, que ajuda em reações de desmetilação e de várias reações do nosso organismo. Mas existe um ponto em que tanto a vitamina B12 e o ciclo do ácido fólico, né, elas se encontram. E aí, talvez por isso, elas também estão vinculadas ao mesmo tipo de anemia. Bem, os folatos nutricionais, né, eles são então convertidos ainda eles são então absorvidos, né, e eles têm a N5-metilhidrofolato, que precisa então sofrer um processo de desmetilação para tetrahidrofolato. Para esse processo de desmetilação da N5-metilhidrofolato é utilizada então uma molécula de cobalamina ou de vitamina B12. Então essa cobalamina sofre um processo de metilação para desmetilar então essa molécula de N5-metilhidrofolato, formando o tetrahidrofolato. E esse tetrahidrofolato ele entra no ciclo do ácido fólico, sendo importante em várias reações de transferência de carbono, né? Destacando então algumas essenciais, como a formação de purinas e a síntese de DNA. Né? E por conta disso é que tem um processo defeituoso na produção desses eritrócitos, porque a ausência, né, tanto do folato quanto da vitamina B12 pode então alterar, né, a produção tanto dessas purinas quanto dessa síntese da síntese do DNA. Um ponto que é muito importante é que a cobalamina, né, que então ela sofre esse processo de metilação a metilcobalamina, ele faz então a transformação da homocisteína em metionina. E esse processo é muito importante para o consumo dessa homocisteína, né? Porque o acúmulo dessa homocisteína tem uma correlação com doenças arterioscleróticas e riscos neurológicos. Então, esse processo de formação de metionina acaba, então, evitando esse acúmulo, né? Então, e aí a gente reconstitui de novo a cobalamina, que pode novamente ser utilizada, né, para a entrada desse folato nutricional no ciclo do ácido fólico. Um ponto importante é o seguinte: o ácido fólico, por tratamento medicamentoso, ele consegue entrar de forma independente da vitamina B12 no ciclo do ácido fólico. Isso pode ser uma vantagem quando tem alguma deficiência, por exemplo, nessas conversões do folato nutricional,
né? Porque e a deficiência do paciente é no ácido fólico. E aí, com isso, ele entra sem a necessidade, né, de passar por esse processo aqui. Entretanto, se a deficiência do paciente, na verdade, é na cobalamina, é na vitamina B12, quando se faz um tratamento com ácido fólico, o quadro de anemia vai melhorar. Por quê? Porque o ácido fólico vai entrar no ciclo do ácido fólico e vai, então, conseguir aumentar essa produção de purinas e síntese de DNA e corrigir o problema dos eritrócitos. Entretanto, o consumo dessa homocisteína não vai acontecer, porque o meu problema é na cobalamina. E ela acaba acumulando, e aí causando os problemas de risco neurológico. Por isso, o diagnóstico diferencial de quando se tem uma anemia megaloblástica é essencial. É necessário, quando se sabe que é uma anemia megaloblástica, é necessário saber se é devido à ausência de vitamina B12 ou à ausência de ácido fólico. Bem, então, como a gente falou aqui, né, esse diagnóstico diferencial é essencial, uma vez que a manifestação clínica é a mesma, ou seja, a anemia vai ser macrocística, normocrônica ou hipercrônica, né, com volume então grande de eritrócito, né, e com essa concentração da hemoglobina que vai ser normal, e aí vai ser normocrônica, ou elevada, que vai se tornar então hipercrônica. Bem, então como eu vou diferenciar se o problema do meu paciente é por causa da ausência de ácido fólico ou de vitamina B12? Essa diferenciação vai ter que ser feita através de análises laboratoriais. Ou seja, então eu vou ter que observar se o meu paciente se ele tem baixo nível de ácido fólico, né? E aí, se for isso, ele então tem uma deficiência nutricional de ácido fólico, ou se ele tem baixo níveis séricos de cobalamina, né? E aí a deficiência nutricional dele está na vitamina B12. Muitas vezes pode estar acompanhado, né, essa baixa de cobalamina, a baixa de ácido fólico também, porque eu vou ter uma dificuldade de absorção desse ácido fólico. Mas eu posso tentar corrigir primeiro a vitamina B12 e depois o ácido fólico, ou usar os dois de forma concomitante. O importante é que eu não deixe de ver se existe uma baixa de vitamina B12. Eu também posso fazer um estudo de concentração de homocisteína, porque se essa concentração de nível sérico, né, de homocisteína estiver alta, significa então que a vitamina B12 que eu tenho uma ausência de vitamina B12 acentuada. Esse ponto é bastante importante se a gente olhar lá naquele nosso caso clínico no início, né? Eu tinha um paciente que tem um nível sérico de ferro, né, normal, então ele não tem uma deficiência de ferro, né? Ele apresentou, ele tinha a parte de concentração de hemoglobina normal, então é normocrônica, então não pode ser uma anemia ferropriva, né, porque a gente teria uma concentração baixa de hemoglobina, e ele tem um volume aumentado. Só que eu não consigo, só com essas informações, saber se o problema do meu paciente é no ácido fólico ou na vitamina B12. Então eu preciso sim fazer um segundo diagnóstico, um segundo exame, né, que para fazer um diagnóstico diferencial, em que eu vou ter que analisar, então, se o meu paciente tem uma baixa de ácido fólico ou se ele tem uma baixa de vitamina B12. Então, eu posso fazer os níveis séricos desses dois compostos, bem como o nível sérico de homocisteína para poder identificar, tá? Bem, a vitamina B12 ou a cobalamina, né? Ela, na verdade, tem a forma ativa, que é a desoxiadenossilcobalamina e a metilcobalamina, e tem a forma que é encontrada nos alimentos, que é a cianocobalamina e a hidroxicobalamina, né? Que elas estão presentes em alimentos derivados de carne, né? Derivados animais, então carne, ovo, derivados de leite, e são convertidas para serem ativas. Tá? Então, na verdade, elas são convertidas no organismo para a forma ativa da vitamina B12.
Essas todas formas da vitamina B12, né, elas têm essa mesma estrutura, o que varia, então, é esse radical aqui, né, que está, então, em contato com o íon, né, para saber, então, qual é o tipo que tem. Então, é importante, essa vitamina B12, como eu disse anteriormente, ela é importante como cofator em várias reações, né, para tirar, então, fazer uma desmetilação, ou está associada, por exemplo, muitas enzimas de acetilação, e são importantes no metabolismo de carboidratos, lipídios e no ciclo do folato, como eu já relatei. Elas são armazenadas no fígado e são bastante conservadas. A vitamina B12 a gente não perde. Então, mesmo um paciente, né, realmente tendo uma dieta privada desses tipos de alimento, né, ele vai demorar muito para apresentar baixa de vitamina B12, porque a perda em urina e fezes é muito baixa e a necessidade diária de 2 microgramas. Né? Além disso, quando ele é excretado na bile, essa vitamina, ela consegue sofrer um processo de reabsorção do ciclo enteropático. Entretanto, se realmente tiver um período de tempo muito longo sem nenhuma ingestão desse tipo de vitamina, ela pode sim causar uma deficiência, tá? Então, esse é um ponto importante da vitamina B12, que ela é extremamente conservada no nosso organismo. Bem, a absorção dessa vitamina B12, ela se dá, então, da seguinte forma. Então, entra um alimento, né, que tem a presença da vitamina B12, e aí ela se liga ainda no estômago ao fator intrínseco. Esse fator intrínseco, ele é liberado pelas células parietais que estão presentes no estômago. Esse fator intrínseco ligado, então, à vitamina B12, ele vai seguir ao longo do intestino e na região, então, mais distal do ilho, né, tem receptores específicos para o fator intrínseco e ele é absorvido, né, então, com a vitamina B12, e aí a vitamina B12 em seguida, ela passa, né, uma vez que ela entra, então, nessas células epiteliais, né, do ilho, ela consegue, então, depois chegar na circulação, né? E aí, né, quando uma vez que ela chega à circulação, ela se liga, então, a uma proteína transportadora chamada de transcobalamina 2, né? E aí, essa proteína, ela, então, carreia a vitamina B12 pelo organismo, né? Então, quando se tem um excesso de vitamina B12, ela vai ser armazenada dentro do organismo, né? Vai ficar armazenada dentro do fígado para quando tiver pequenas perdas forem necessárias. Para se ter uma ideia, a reserva de vitamina B12 é de 3.000 a 5.000 microgramas no nosso organismo. Por isso que demora muito para realmente, quando se tem uma dieta privada desses derivados de animais, né, o paciente apresentar. Mas tem que lembrar que no caso lá do nosso descritivo, né, o paciente ele estava há 8 anos sem fazer ingestão de nenhum derivado animal, né, e realmente, como ele não tinha um acompanhamento, realmente pode ser que seja uma diminuição de vitamina B12, tá? Bem, outro ponto importante é que esse fator intrínseco ele é essencial para a absorção dessa vitamina B12, como eu expliquei. E existe uma condição que se chama anemia perniciosa, em que ela ocorre devido à ausência desse transportador, então desse fator intrínseco. Ou seja, as células gástricas elas não liberam esse fator intrínseco, ou por uma má formação, ou porque existe alguma lesão, algum efeito de alguma questão crônica, de inflamação crônica, ou porque foi feita uma gastrectomia, e esse fator intrínseco não é o suficiente. Então, sem essa ligação do fator intrínseco no estômago à vitamina B12, não ocorre a absorção correta dessa vitamina na região
do intestino. E aí, com isso, né, não se tem, então, a distribuição, não se tem a absorção dessa vitamina. Sem a absorção dessa vitamina, realmente não vai ter reserva no organismo, e aí o paciente vai apresentar esse quadro de anemia megaloblástica. Esse paciente é um pouco mais crítico para tratar. Por quê? Porque você tem que pensar que esse paciente, né, ele não tem a formação ele não tem o fator intrínseco para absorção oral, tá? Bem, quando tem, então, a ausência da cobalamina, né, 2 pontos, então, como a gente já ressaltou, são críticos, né? O primeiro deles é que não vai ter, então, essa conversão do folato nutricional para tetrahidrofolato, então não vai ter a formação desse tetrahidrofolato essencial, né, necessário para entrar no ciclo do ácido fólico, né, e ter a síntese de DNA e aspirinas, e não vai ter a conversão da homocisteína e metionina, e vai ter um acúmulo de homocisteína na corrente sanguínea. Bem, quais são os sintomas de deficiência de vitamina B12? Né? Então, a principal delas é a anemia megaloblástica macrocística normo ou hipercrônica, que é o mesmo quadro apresentado, então, para um paciente que tem a baixa de ácido fólico. No entanto, a vitamina B12, devido a esse acúmulo não se sabe 100% ao certo, mas se desconfia que está vinculada, então, ao acúmulo da homocisteína, é a síndrome neurológica. Então, na verdade, o paciente pode apresentar uma parestesia dos nervos periféricos, fraqueza, espasticidade e ataxia, tá? E muitas vezes essas lesões, elas podem melhorar, né, com o tratamento, mas elas não são totalmente reversíveis. Bem, quais são as causas dessa deficiência? Pode ser uma questão de má formação, né, como a ausência do fator intrínseco, que a gente explicou, então, que pode causar anemia perniciosa, ou uma gastrectomia, então um paciente não vai ter o fator intrínseco necessário para essa absorção. Perda da função da porção do ilho distal, então talvez devido a uma doença inflamatória, uma ressecção do intestino. Pacientes com uma deficiência nutricional, né, que é um vegetariano estrito, e aí a gente tem o caso do nosso paciente que é um vegetariano estrito, então tudo indica, né, que ele pode realmente ter uma ausência de vitamina B12, e devido à interação a outras fontes, como a metformina e um paciente com alcoolismo, porque interfere tanto na capacidade hepática, né, do paciente, como até também na capacidade do trato gastrointestinal. Como é que se dá o tratamento desse paciente? Né? O tratamento desse paciente, ele pode se dar da forma parenteral, oral, sublingual e de preparações intranasais. Bem, a oral só é eficiente para aqueles pacientes que têm uma ausência de ingestão correta, né, da vitamina B12. Então, para pacientes, então, que têm uma dieta sem alimentos que contenham vitamina B12. Então, nesse caso, né, pode-se fazer a metilcobalamina ou a cianocobalamina. A cianocobalamina é mais barata, né, e aí faz dose de 5 a 200 microgramas dias. E para conseguir repor, pode demorar mais do que 5 meses. E nesses pacientes em específico, pode ter que fazer um acompanhamento aí para o resto da vida. Bem, a parenteral, ela acaba sendo bastante utilizada, né? Porque ela funciona tanto para má absorção, né? Como para outras doenças subjacentes. Então, como eu disse, a questão inflamatória, né? Outros problemas vinculados a uma dificuldade na absorção adequada dessa vitamina, né? É um tratamento que é prolongado e vai ter que ser feito por muito tempo. E como acabou que essa injeção é intramuscular e ela é extremamente dolorosa, e muitas vezes alguns médicos eles pedem para esses
pacientes com restrição de alimentos derivados de animal fazerem essa injeção intramuscular de tempos em tempos, acabava tendo uma ausência de adesão devido à dor, né, da injeção em si, porque é uma vitamina, é oleoso. Então, cada vez mais ela tem sido substituída pela via sublingual. Lembra que a via sublingual, né, ela é uma via que tem acesso direto, né, à veia cava e que não precisa passar pelo trato gastrointestinal. Então, que a gente se coloca embaixo da língua, faz essa absorção venosa e consegue, então, chegar na veia cava sem ter que passar pelo trato gastrointestinal, tendo uma absorção aí bastante efetiva e resolve esse caso em que o problema é a má absorção, né, a ausência de fator intrínseco. Então, essa injeção pode ser com cianocobalamina, né, de 100 a 1000 microgramas diariamente, ou dias alternados por via intramuscular. É importante fazer a alteração do local dessa injeção para não ficar, para ficar menos dolorido e não ter risco de necrosar. E uma dose, uma vez que regularizou então essa concentração, pode-se fazer uma manutenção de 100 a 1000 microgramas uma vez ao mês por via intramuscular. Lembrando que nunca pode ser intravenoso, né? Lembra que a intravenosa, elas são, tem um risco, ela é oleosa e isso pode gerar um efeito de trombose grave no paciente. A hidroxicobalamina, né, ela tem um efeito mais duradouro, mas ela é mais cara e aí também acaba sendo menos utilizada. Bem, outro ponto que é muito importante é que, essa via oral já se fez algumas tentativas de se fazer também uma administração conjunta com fator intrínseco, mas nem sempre é tão eficiente e acaba que não é a mais utilizada. Bem, também se tem preparações intranasais que depois que se faz, que são utilizadas para essa etapa de manutenção. Então, depois que se fez injeções intramusculares, né, e que se regularizou essa dose, então se faz essas injeções, essa etapa de intranasal. Bem, a outra causa da anemia megaloblástica, né, seria a ausência de ácido fólico. Então, o ácido fólico ele é essencial para várias reações do nosso organismo, né? Ele é um composto que é precursor para a síntese de aminoácido, de purinas, de DNA, né? E a deficiência desse folato ele pode tanto gerar anemia megaloblástica ou uma associação que já se fez bastante importante, que é a má formação congênita. Então, a necessidade de folato, né, de pessoas na fase adulta seria de 50 a 200 microgramas dia. Já as grávidas podem chegar a 300 a 400 microgramas dia. Por isso que hoje em dia se preconiza muito fazer uma reposição, né, para grávidas de maneira preventiva. A fonte do ácido fólico, né, nutricional, ela vem de verduras, leguminosas, feijão, grão de bico e fígado, tá? Bem, o ácido fólico ele já não é tão conservado dentro do nosso organismo, né? Ele é excretado nas urinas e nas fezes e são destruídos por catabolismo. Então é necessário uma quantidade de folato diário bem maior do que os outros compostos que a gente falou, né? Porque ele não é tão bem conservado no nosso organismo. Aqui a gente tem a estrutura, né, do ácido fólico, e que é essencial, então, para vários componentes do nosso organismo. Bem, como é que se dá essa absorção do folato, né? Então, o folato, ele é ingerido na forma de poliglutamato, né? E aí ele precisa, então, ser quebrado, né? Sofrer ação enzimática, para então ficar na sua forma monomérica. Então, o folato ele está na sua forma que é poli, né? Então tem poliglutamato, tem mais de um, e aí então ele sofre ação enzimática e forma essa região monoglutamato que consegue então se ligar a receptores do jejum específico, né? E consegue então ser
absorvido, né? Então, receptores de folato que conseguem, então, absorver esse folato na região, então, distal do intestino e no jejum, né? Então, na região proximal, desculpa, do intestino e na região do jejum, principalmente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, da diferença quando a gente fala da questão nutricional do folato e da questão de tratamento. Então, o folato, né, quando ele é, então, de fonte nutricional, ele está na forma de poliglutamato, né? Então, ele tem uma estrutura que precisa, então, ser convertida na sua forma monomérica, né? Ele é uma estrutura tetramérica e ele precisa ser convertido na sua estrutura monomérica, e para isso ele sofre a ação da enzima alfa-1 glutamiltransferase. Uma vez na sua forma monomérica, ele é absorvido na região proximal do jejum e chega, então, o glutamato N5-metilhidrofolato no plasma. Uma vez no plasma, né, ele consegue, então, chegar na célula e, através, então, da sua interação com a vitamina B12, né, ele forma o tetrahidrofolato e entra, então, no ciclo do folato. Quando se faz a administração medicamentosa, né, a reposição do folato medicamentosa, se utiliza o ácido fólico, né, que é o ácido piteroil L-glutâmico. E aí esse ácido fólico, ele consegue ser absorvido, né, nessa região do jejum, ele não precisa dessa conversão da enzima, e ele chega no plasma e do plasma chega na célula. Uma vez na célula, né, ele precisa sofrer duas reações pela folato redutase, né, em dihidrofolato e formando o tetrahidrofolato, e entra no ciclo do folato. Então, exatamente por não precisar da vitamina B12, né, ele pode acabar por mascarar, então, as anemias megaloblásticas causadas por vitamina B12, tá? Só para ressaltar, que eu esqueci de falar, que a alfa-1 glutamiltransferase, ela está presente, né, na borda da mucosa intestinal. Então, quais são as causas da deficiência de folato? Então, as causas são a ingestão inadequada, né, então a nutricional não está adequada, pacientes com alcoolismo, né, e aí com isso tem por conta da destruição das células hepáticas e também da inibição que o álcool faz nos transportadores de folato, né? Doenças hepáticas, né? E aí vai acabar interferindo nessa captação e no ciclo do folato. Má absorção intestinal, né? Então pode ser por conta de inflamações, doenças como doença de Crohn, né, que vai influenciar nessa absorção. Aumento da demanda, então esse aumento da demanda pode ser por conta da anemia hemolítica, né, que a gente já falou que essa quebra muito grande de eritrócitos, diálise renal, né, e gravidez. A gravidez, ela demanda, né, muito, tanto da produção de eritrócitos, como também é essencial esse folato para o fechamento do tubo neural, né, no desenvolvimento do feto. Bem, alguns fármacos, eles também vão impactar nessa absorção do folato, como o metotrexato, a trimetoprim, as pirimidinas e a fenitoína, né? Todos esses fármacos, o metotrexato, por exemplo, ele inibe a dihidrofolato redutase. E aí, sem a dihidrofolato redutase, não tem também a condição de conseguir chegar, funcionar no ciclo do folato e acaba interferindo, então, na ação e na produção de pirimidinas e do DNA. Bem, a terapia de folato, ela, na verdade, acaba sendo oral, mesmo quando o paciente tem uma má absorção, né, ele tem alguma síndrome de má absorção, a absorção geralmente por via oral é suficiente, então é muito raro um paciente ter que fazer parenteral. A dose para uma anemia megaloblástica é de 5 mg dia, até regularizar o exame,
sendo que a dose máxima é de 15 mg dia. E pode ser feita, então, a suplementação preventiva, né? Em mulheres grávidas se começa de 1 a 3 meses antes do início da gravidez e se mantém esse consumo, né, da terapia de folato no primeiro trimestre da gravidez, de 5 mg dia. Pacientes alcoólatras também podem fazer um tratamento preventivo, pacientes com anemia hemolítica, com doenças hepáticas e com doença de pele. E assim como pacientes com diálise renal também podem ter que fazer essa reposição, né? Bem, é muito importante lembrar isso várias vezes, né? Quantas vezes for necessário, que ela não deve ser utilizada em pacientes com anemia perniciosa e megaloblástica com deficiência de vitamina B12. Esse ponto é muito crítico, porque, na verdade, influencia, acaba mascarando um diagnóstico. Então, para encerrar nossa aula, né, a gente vai resolver aquele caso clínico que a gente foi comentando, né, ao longo da aula de hoje. Então, era um paciente que tinha fraqueza, tontura, desconforto do trato gastrointestinal, que é compatível com um quadro de anemia. É um paciente que é vegetariano e, na verdade, há 8 anos é vegetariano estrito. Né? É um paciente que não tem esse acompanhamento de reposição nutricional adequada e, além disso, ele apresentou letargia e um quadro de palidez, o que também é característico de anemia. No hemograma desse paciente, né, observou-se então que tem uma baixa de hematócritos, né, a concentração de hemoglobina está baixa, né, que o volume corpuscular médio, então, está aumentado, então ele tem um quadro em que tem um aumento desses eritrócitos, mas não tem um aumento da concentração de hemoglobina corpuscular média, né? Então, ele, na verdade, ele está com aquela normocística, mas está megaloblástica. E é uma baixa contagem de reticulócitos, né? Então, ele, na verdade, não está tendo a produção, né, não está tendo a produção do processo de eritrócitos. Então, não está produzindo eritrócitos na medula óssea. Me embananei aqui, mas não está produzindo eritrócitos na medula óssea. Os níveis séricos do ferro estão normais. Então, isso mostra que ele não tem uma anemia ferropriva. Então, qual é o diagnóstico desse paciente? É anemia megalobástica macrocística. Mas a gente não consegue dizer se ele tem uma ausência de vitamina B12 ou de folato só com esses dados. Então, é sim necessário que se façam outros exames complementares, como a concentração sérica de vitamina B12, de folato, de homocisteína. Se quisesse, poderia até fazer um teste para saber do fator intrínseco desse paciente, né? É o teste de Shield, que na verdade consegue, através de marcadores de isótopos, observar se tem esse fator intrínseco que faz essa absorção, né? Então, marca essa vitamina B12 e vê se ela chega na circulação ou não. Se não chegar, significa que o paciente não tem o fator intrínseco, né? E uma vez determinado isso daqui, teria que escolher a terapia baseado nesse diagnóstico. Então, se não for um paciente, né, que a princípio não tem cara de ser um paciente que tem um problema de fator intrínseco, porque ele realmente tem uma dieta que tem ausência desses alimentos de vitamina B12, ele poderia fazer vitamina B12 por via oral. Ou, se o caso for que ele está com folato baixo, ele poderia fazer, então, esse folato por via oral. E aí eu queria agradecer vocês e qualquer dúvida, então, eu estou à disposição, tá? Para a gente conversar e tirar aí e sanar qualquer problema. Muito obrigada e até a próxima.